E o que acontece? Existe uma separação que eu acho totalmente injusta e totalmente irracional. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Fala, palestrante, olha só. Desde a última semana, um dos assuntos mais comentados da mídia é a separação do Gustavo Lima com a esposa dele. Sabe o que eu acho? Eu acho que existe uma outra separação muito mais injusta do que essa. E para falar a verdade, eu nem sei se essa é injusta também, porque eu nem sei o que aconteceu direito. Eu coloquei esse assunto aqui nesse vídeo, eu vou te confessar, porque o assunto está em alta e tem a maior possibilidade de alcançar mais pessoas. E eu falei mais sobre isso, sobre aproveitar o hype de assuntos que estão aí em alta, no vídeo que eu fiz sobre o Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Olha só, vale a pena dar uma conferida lá se você for palestrante, hein? Como você aproveita o hype de outros assuntos para alavancar o seu impacto dentro das redes sociais. Dá uma olhada lá que eu falei um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, se você está vindo aqui no nosso canal pela primeira vez, já deixa a sua inscrição aqui, dá uma curtida nesse vídeo se você gostar dele e no final, se você gostar desse assunto, clica no sininho para ser notificado sobre qualquer outro vídeo que eu postar aqui. Fechou? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o que acontece? Existe uma separação que eu acho totalmente injusta e totalmente irracional. É a separação do palestrante com o principal tipo de cliente do mercado. As empresas. Se você é um palestrante, o seu cliente principal precisa ser as empresas, porque esse é o tipo de cliente que paga melhor no mercado. Esse é o tipo de cliente que valoriza palestrantes. Esse é o tipo de cliente que paga em média R$20 mil por um palestrante. Como você já sabe, eu sou um contratante de palestras. Eu sou fundador de uma agência de palestrantes. Eu atendo as empresas também. A nossa agência de palestrantes foca em empresas, porque eu sei que esse tipo de cliente, entre todos os outros, Sebrae, Prefeitura, Escola, Universidade, agências, empresários, as empresas é o tipo de cliente que mais valoriza palestrante. Consequentemente, mais valoriza as agências também. E eu acho totalmente justificável os palestrantes que não focam em empresas. Os palestrantes que pensam, poxa, mas eu vou focar em um tipo só, vou perder outras oportunidades? Ah, mas tem um Sebrae também que de vez em quando eu fecho com eles. Ah, mas tem prefeituras que de vez em quando eu faço palestra lá também, escolas, universidades. Eu não quero focar em um tipo de cliente só. Olha só, quando você coloca toda a sua energia em uma possibilidade que tem maior probabilidade de dar certo, você está potencializando a sua energia, o seu trabalho, o seu dinheiro, se você investe dinheiro na sua carreira, em anúncios, por exemplo. Então, a minha sugestão, por experiência própria, é que você foque nas empresas. E todo o impacto que você gera no mercado é como se fosse uma pedrinha que você está jogando no rio. Já jogou uma pedrinha no rio? Quando você joga, a pedrinha cai lá e faz pequenas ondas ali ao redor de onde a pedrinha entrou. A mesma coisa vai acontecer com você no mercado. Você também vai fazer pequenos impactos que vão reverberar ao redor da sua comunicação. E esses impactos que vão reverberar ao redor da sua comunicação acaba trazendo consequentemente pedidos de Sebrae pelas suas palestras, de escolas, de prefeituras. Olha só, você está focando todo o seu tempo, energia e dinheiro em um tipo de cliente só. Porém, o impacto da sua comunicação acaba atingindo os outros tipos de clientes. Então, vale muito mais a pena colocar foco, energia e dinheiro nos lugares que te trazem maiores resultados. Essa é a minha dica e antes de finalizar, eu quero fechar aqui com uma dica do que eu faria se eu estivesse começando agora no mercado de palestras, se eu fosse um palestrante. Eu não sou um contratante de palestras, mas se eu fosse um palestrante e eu estivesse começando agora no mercado de palestras, o que eu faria para focar em empresas? Bom, o que eu faria é o seguinte. Primeira coisa, eu levantaria uma lista de e-mails de no mínimo 50 e-mails de gerente de RH ou gerente de marketing. Dentro das empresas, esses são os dois cargos que contratam palestrantes, tá? Que procuram por palestrantes. Então, eu faria uma lista com no mínimo 50 e-mails desses caras. E eu alimentaria essa minha lista de e-mails com e-mail marketing todo mês. Pelo menos um e-mail por semana. E-mail informativo.
e-mail também apresentando a minha palestra, apresentando o meu Media Kit. E aí, no caso do Media Kit, é uma porta de entrada, um cartão de visita que precisa ser feito minuciosamente de uma forma espetacular para que você tenha aproximação do cliente. Há alguns dias atrás, eu fiz uma call com uma gerente de RH, uma call para os alunos da minha mentoria, o MBA do Palestrante. Não sei se você conhece, mas a gente tem uma mentoria para palestrantes. E nessa mentoria eu coloquei em um dos nossos encontros uma das clientes da Motivação Palestras, gerente de RH. E eu fiz uma pergunta para ela muito interessante, saca só. Eu perguntei para ela o seguinte: Ivana, o que acontece quando um palestrante que não é conhecido manda e-mail para você pedindo para fazer uma palestra lá na... Aí eu falei o nome da empresa, eu não posso falar aqui que eu não pedi permissão para ela. Mas eu falei, enfim, o que acontece quando um palestrante aleatório manda um Media Kit lá para você pedindo para fazer uma palestra? O que ela disse? Ela disse que quando ela percebe, olha, essa palavra é muito importante, quando ela percebe que aquele cara, ele tem uma cara de barato, uma cara de palestrante simples, ela não vai confiar o time dela, a equipe dela para esse palestrante. Não é sobre o conteúdo, é sobre a percepção de valor que você desperta nas empresas. E a gente pode falar sobre o Media Kit em um outro vídeo. Mas, encerrando, se eu fosse um palestrante novo, começando agora, faria a minha listinha ali com 50 e-mails de gerente de RH de marketing e começaria a me comunicar com esse tipo de cliente. Começaria a enviar meu Media Kit, meus e-mails de palestras para esse tipo de cliente. Começaria a girar toda a minha comunicação das minhas palestras para empresas. E óbvio que, consequentemente, vindo Sebrae, prefeitura, escolas para contratar minhas palestras, obviamente eu faria. Só que se uma prefeitura, por exemplo, tivesse em concorrência com uma empresa, a minha preferência com certeza seria esse cara aqui. Porque esse cara é o meu foco. O cara que paga melhor, o cara que paga antes da palestra, o cara que paga mais de 5 dígitos por palestra. Esse é o cara que você precisa focar, tá bom? Essa é a separação que não pode acontecer. A de um palestrante com esse tipo de cliente, empresas. E se você tiver curtido, não esquece de deixar o seu joinha aqui e não esquece de deixar algum assunto que você queira que eu fale por aqui também, aqui nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.